Bem-vindos todos ao podcast Joy by Letícia, Viva Sua Melhor Versão. E o convidado de hoje é o André Gasparian, terapeuta neural e um grande amigo meu também. André, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço, né? A gente se reencontrou depois de tantos anos, né? Conheço você há bastante tempo. Houve um gap gigante aí nesse período e quando a gente se encontrou, a gente se deu super bem, foi uma troca de energia positiva. Eu que agradeço a presença de estar aqui, eu sempre estou feliz ao seu lado. Muito positiva a nossa troca de energia, é verdade. Ele é um terapeuta neural, ele é dentista de formação, formado na USP de Bauru. E ele teve esse chamado da terapia neural, que nós vamos saber aqui o que é a terapia neural. Eu já sei, porque eu já fiz, amei, adorei. Sim. E eu falo que eu sou minha cobaia, né? Então eu gosto de tudo experimentar em mim, o que eu acho bom em mim, eu gosto de divulgar, compartilhar, para que mais e mais pessoas tenham acesso a várias maneiras, né, de melhorar sua saúde física, mental, emocional. E a terapia neural é uma delas. Conta pra gente aqui o que é a terapia neural, André. Bom, terapia neural surgiu na Alemanha, né? Vai fazer 100 anos ano que vem, vai ter um mega congresso lá na Alemanha, um congresso mundial, comemorando esses 100 anos. A gente vai estar lá presente para trazer as novidades. E ela se baseia no seguinte princípio: a gente regula, através de um anestésico, né, uma aplicação subcutânea, o nosso sistema nervoso autônomo, que é a parte do nosso sistema nervoso que, como o nome diz, ele é autônomo, né? Ele que bate o nosso coração, faz a nossa digestão, ciclo menstrual nas mulheres. Enfim, ele faz a vida acontecer. A gente não tem que pensar para viver, a gente simplesmente vive. É verdade, né? O coração bate, tudo funciona e a gente não precisa mandar comando nenhum, né? Já vem programado. Diferente do sistema nervoso central. Programado por Deus. Programado, exatamente, programado por Deus. E é diferente do sistema nervoso central, que é motor. A gente tem que aprender, ele vai desenvolvendo. O neném nasce sem fazer nada, ele aprende a andar, ele aprende a pegar, ele aprende a falar. São comandos do sistema nervoso central. E o que é que acontece? Esse sistema nervoso autônomo, que cuida da nossa vida, ele desregula, né, por 3 tipos de trauma. Pode ser um trauma físico, um trauma químico ou emocional. E aí ele começa a apresentar sintomas dessa desregulação que as pessoas chamam de doença. Né? A gente da terapia neural não acredita em doença. Doença para nós é só infecto contagiosa. Por fungo, vírus e bactéria que vem de fora e se instala em você. Qualquer outro sintoma que você tem, uma enxaqueca, uma fibromialgia, um nódulo na tireoide, uma gastrite, um mioma, uma dor, uma artrite, tudo isso são sintomas que o seu organismo está gritando, pedindo socorro, e você tem total condição de recuperar tudo. Basta que a gente dê uma forcinha para isso. Aí entra a terapia neural regulando novamente. Que incrível. Eu falo que o nosso corpo dá sinais. Sim. Ele mostra igual um carro, a luzinha vermelha aqui, tá acabando o combustível, se a gente não para abastecer, fica no meio da rua sem gasolina. Sim. Se a gente não põe a água, a bomba, não sei o quê, e o motor funde. E o nosso corpo dá sinal constantemente pra gente, através desses sintomas. Isso. Mas a gente não quer ouvir, não quer respeitar e continua indo no piloto automático. Depois as doenças, que eu chamo de doenças, mas não é, você fala de sintomas, são sintomas, se instalam no nosso corpo. Sim, eu acho certeza. que é o último estágio, né? Tipo, que já passou pelo espiritual, emocional e daí instala no corpo pra gente parar e observar o que tá fazendo, como tá levando a vida. Exatamente. É isso? É isso. E a terapia neural, como que ela ajuda, gente? Ela tem uma visão um pouco diferente da saúde ortodoxa tradicional. Eu venho da saúde ortodoxa, eu era um dentista tradicional. Exato. A saúde ortodoxa te dá um remédio para parar a sua dor de cabeça, para baixar a sua pressão. Ela foca muito nos sintomas e não foca nas causas. Né? Então você fica tomando aquele remédio de pressão a vida toda. Muitas vezes você vai tratar uma dor de cabeça a vida toda. Fala assim, quem tem enxaqueca tem a vida toda, né? A pessoa acha que vai morrer com aquilo e não precisa. Ela pode voltar a ser normal, porque a gente, uma vez que você regula, que você retira a causa do problema, essa pessoa apresenta uma situação normal. O organismo, uma vez que está regulado, ele não precisa gritar por socorro. E aí desaparece o sintoma, desaparece o uso do remédio e a vida volta ao normal. Que né? incrível. A gente nasce normal. Exato. Né? Ninguém nasce com enxaqueca, ninguém nasce com artrite, ninguém nasce com mioma, nem com nódulo na tireoide. A gente vai adquirindo isso ao longo da nossa vida. É verdade. E isso pode ser totalmente reversível. A força da vida, a força do ser humano, nós, seres humanos, de nos autocurar é imensa.
É imensa, né? É imensa, assim, e eu vejo isso, assim, milagres acontecendo constantemente, curas maravilhosas, e não sou eu quem cura é o próprio paciente. Eu só dou a oportunidade daquele organismo se reorganizar novamente. E como é isso? É, através de aplicações. A gente usa um anestésico chamado procaína. E por que a procaína? A procaína é o único anestésico do mundo que é feito por duas moléculas diferentes. Uma é éster e outra é amina. Todos os outros anestésicos existentes são duas moléculas de amina, o que faz ela já ser diferente de todas. Primeiro, todo anestésico é hepatotóxico, ele agride o fígado. A procaína não, pelo contrário, a procaína trata o fígado. Né? Eu já tive pacientes que a gente fazendo terapia neural nele constantemente acabou uma esteatose hepática. Né? Porque a procaína realmente... A estatose é a gordura no fígado. Mas isso não é muito da alimentação, estilo de vida também? Sim, da alimentação e estilo de vida. O que acontece é o seguinte, a pessoa quando chega para você para fazer terapia neural, ele tem que entender e tomar posse da saúde dele de novo. Precisa. Como é isso? A pessoa entra no meu consultório e fala assim, doutor, você precisa me curar. Eu falei, eu não, me tira de mim essa responsabilidade, que essa responsabilidade é sua. Você que cavou o buraco e entrou dentro dele. Você que tem que sair. Eu vou lhe dar a força, vou lhe acompanhar. Vamos fazer esse caminho juntos. Vou usar essa ferramenta aqui, que é a terapia neural, mas vamos juntos. Porque tem que ter uma mudança de estilo de vida. E aí volta estilo de vida, mindset, de pensamento, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizia, né? Você está disposto a abrir mão do que te fez adoecer? Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo, cara. Porque se a pessoa não estiver disposta a abrir mão, não adianta estar ali comigo. A gente vai brincar só de E quando a pessoa não tem consciência do que fez ela adoecer? Porque isso acontece, não sabe se foi um estado que ela se colocou numa situação, numa relação por muitos anos, tóxica. Sim. Ela, sabe, ficou com muito dó dela, no vitimismo, se colocando de dor, não ressignificou a infância. Quer dizer, e se ela não tem essa consciência e se coloca de vítima na vida? Sim. E aí como ela começa a ter essa consciência? Olha o que é mais legal na terapia neural, né? E eu trago muito como exemplo o pessoal que tem muita depressão, né? A terapia neural, quando você começa a fazer terapia neural com frequência, há uma expansão da sua consciência. Como isso acontece? Você estimula a produção de serotonina na pessoa. A baixa de serotonina é clinicamente um diagnóstico de depressão. Sim, então até que antidepressivo é serotonina, né? Exatamente. Então, assim, quando você começa a fazer terapia neural, você aumenta essa produção de serotonina. E como é que isso acontece? A matéria-prima da serotonina chama-se triptofano. Esse triptofano é metilado 2 vezes e se transforma no que a gente chama de dimetiltriptamina para virar serotonina. O dimetiltriptamina, que nós mesmos produzimos, é o famoso DMT, né? A molécula do espírito, aquela base da ayahuasca. Então, assim, não é um chá, não é nada. É você que produz o seu próprio DMT. Todos nós produzimos. Nós produzimos o próprio DMT. Exatamente. Onde é produzido no nosso cérebro? É produzido na pineal e no intestino. Pineal e no intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, nosso segundo cérebro. É onde a gente produz 95% dos hormônios do bem-estar. Exatamente. Quer dizer, cérebro inflamado... intestino inflamado, cérebro inflamado. Exatamente. Olha a importância também do que a gente ingere, da nossa alimentação, das nossas escolhas. Sem dúvida nenhuma. Gente, o nosso corpo é nosso templo. A gente precisa cuidar. É nosso veículo aqui na Terra para vir fazer tudo onde a nossa alma veio habitar, para realizar todo o propósito que Deus tem pra gente. Sem dúvida. Os nossos desejos, anseios, sonhos, projetos. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico. Tem que cuidar do nosso corpo. E olha que legal, quando você aumenta essa concentração de DMT, é como se a pessoa saísse de dentro da vida dela e começasse a olhar a vida de fora e falar assim, por que eu tô nesse relacionamento ruim? Uau. Ou por que eu não troquei de emprego ainda, que eu não gosto disso? Através das aplicações das agulhas. Você sai, como se você começasse a ganhar consciência. Então eu volto na sua pergunta. Literalmente a consciência. Vai expandindo literalmente a consciência. Uau. E aí ela começa a tomar as decisões que ela precisa tomar na vida. Porque ela começa a enxergar o que ela não via antes. Exatamente, porque ela não via antes. Aí ela começa a entender que ela é responsável por aquela situação que causou sem ela perceber, estava envolvido na vida dela. Incrível. É aquela coisa, você fala, pô, aquela pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo errado. Não percebe, cara, porque ela está envolvida lá dentro. Quando ela faz terapia neural, ela dá um passo para fora da vida e fala, pô, por que eu tô fazendo isso aqui? Que coisa maravilhosa. Por que eu tô nesse relacionamento? Por que eu não comecei esse relacionamento isso, ainda? Assim, a partir de quantas sessões? Cara, Primeira, eu acredito, 2, 3, são umas 10 sessões de 4 que você a 5 indica? sessões já começa a acontecer De 4 a isso. 5 você já começa a ter essa clareza, essa expansão. Com certeza absoluta. E essa mudança de atitude, né? Você começa a modificar a sua vida. Eu tenho como referência, assim, as pessoas que vêm para mim com depressão, que tomam o antidepressivo,
em 6 meses eles não estão tomando mais. Você tá brincando? Eles param de tomar, porque realmente boa. eles mudam tudo, né? Aquela pessoa que tem enxaqueca, fibromialgia, em 3 meses ela nem sabe mais o que é fibromialgia. Que maravilha. Eu porque mesma, um componente emocional é muito eu já grande, fiz algumas né? sessões com você, né? Sim. E hoje em dia eu sou diagnosticada com fibromialgia, mas eu convivo extremamente bem, porque eu mudei meu estilo de vida, eu mudei a minha cabeça. Sim. Então eu não estou engessada, mas em nenhuma situação que eu não queira estar. Hoje eu sou uma mulher livre internamente falando. Exatamente. Né? Então não tem mais onde doer aqui. Uma crise ou outra, daí eu percebo, opa, isso tá vindo porque você abusou ou porque você fez coisas que você não Sim. queria ter feito. É uma autoobservação, né? Hoje eu tenho muita consciência das minhas escolhas, né? O autoconhecimento que eu venho trabalhando há muitos anos. Isso. Mas a fibromialgia, há 20 anos atrás, nossa, me pegava direto. Tinha que usar pescoceira, vivia em acupuntura, vivia tomando anti-inflamatório, injeções de corticoide, vou te travava. falar, você ficava assim porque Acabou. você focava o sintoma, que era a dor. Exato. Você nunca foi... Depois, a partir do momento que você foi atrás da causa, Exato. tudo se resolveu. Isso é incrível. Isso é Haja incrível. terapia, retiros, imersões de autoconhecimento, Exatamente. estudo. Fui fazendo minha autocura, usando essas ferramentas. Também fiz a minha terapia neural. Sim. Nossa, já fiz de tudo, André. Já fez de tudo. Constelação. E olha só, o que eu gosto de Acupuntura, lembrar para as tudo. pessoas é que não existe ninguém com aquela saúde perfeita. A gente Não. desregula constantemente. Claro, é natural, né? Mas quando você tá bem, tanto fisicamente como emocionalmente, a emoção é um componente muito forte, né? Muito forte. Para as doenças que a Muito gente tem, forte. você desregula, mas você tem a capacidade do seu organismo de regular novamente. É o que eu falei, o organismo nosso é super poderoso. Né? E nada cura melhor a gente do que o nosso próprio organismo. Então, se você tem essa capacidade, todo mundo desregula. Eu desregulo, você da vida Claro, sobe e claro, desce, né? né? Todo dia que E eu tô o tesão assim, da vida super é assim, né? animada. Porque se fosse uma isso vida mesmo. linear também ia ser Não sem ia ter graça. graça, mas sem o legal... desafios não tem nada, né? Não, eu falo desafio é uma coisa, problematizar é outra. Sim, né? com Desafio certeza. a gente tem todo Exatamente. dia. E minha filha fala, minha mãe não só gosta, como ela chama desafio. Desafio Sim. é bom. Agora, se você problematiza a vida, complica a vida, reclama, vê problema nas coisas, aí você adoece mais fácil, né? Com certeza, com Agora, certeza. André, as nossas emoções ficam no nosso corpo, as nossas memórias, né? Sim, sem dúvida Trauma, nenhuma. memórias emocionais, elas ficam todas aqui. Exatamente, olha só. A emoção é uma Armazenadas. onda, né? A gente vem, sente e ela vai embora. A gente não vive naquele estado emocional eternamente. Quando você tem uma emoção que é um trauma, né? O que é um trauma? É uma emoção muito grande que você não consegue lidar com ela naquele momento. Eu estou fazendo um curso que ele fala assim, não existe emoção boa e ruim, existe emoção grande e pequena. Né? Quando a emoção é maior do que você consegue lidar, você classifica ela como uma emoção ruim. Né? E aí você acaba não tomando conta dela, você acaba não lidando com ela, estaciona dentro do corpo. Estaciona, fica Né? lá E aí armazenado. ela cria bloqueios energéticos que não faz o corpo Exato. funcionar. E aí aparecem os sintomas, que o Exato. pessoal chama de doença, né? Exato. Exatamente isso. Então a terapia neural, olha que bacana, ela é orgânica. Eu não faço hipnose, eu não faço sugestão, nada disso. Eu toco o corpo das pessoas, você sabe disso. Sim. E a gente vai aplicando esse anésia subcutânea, é super tranquilo. Não É tem tipo uma dificuldade. acupuntura, só que é com anestésicozinho. Exatamente. Pra Comparando quem não exatamente conhece, eu isso. fiz algumas sessões com ele, eu amei. E realmente eu vi um alívio mesmo das emoções aflorarem. Sim. E tem que aflorar, gente. A gente não pode pôr a cabeça igual avestruz num buraco. Tem que deixar aflorar pra tratar. É igual uma ferida. Não dá pra você tampar ela sem limpar antes, sem desinfetar, sem pôr um Exatamente. remédio. Aí você fecha. Sim, né? sim. Então, assim, a mesma coisa com as nossas emoções, né? E olha só que linda, a emoção ela é um bloqueio orgânico, né? Então, quando eu toco e vejo um bloqueio em você, eu aplico a terapia neural e eu tiro aquele bloqueio físico dali. Mas todo bloqueio envolve uma emoção junto. É verdade. Né? Pode ser uma cicatriz, que é um bloqueio físico, mas ali tem uma emoção junto guardada. E aí a gente começa a tirar as emoções das pessoas e as pessoas começam a perder suas crenças limitantes, né? Quantas pessoas você conhece que tem um sonho na vida e não realiza? Muitas, inúmeras. Eu não vou nem perguntar se você conhece, eu vou perguntar quantas conhece, Inúmeras. porque são inúmeras. Inúmeras. Porque a gente se elas têm auto-sabota limitações, elas têm com as limitações. nossas crenças limitantes. Exatamente. E quando você destrava esses bloqueios, você entrega para essa pessoa uma vida nova, próspera. Maravilhoso. É uma transformação de vida. Transcende apenas o sintoma físico que ela vem externar para você. Falar, eu vim por causa da minha fibromialgia, eu vim por causa da minha depressão, e a gente entrega para a pessoa uma vida nova, né? Isso é maravilhoso. Você desbloqueia essa pessoa, isso é você liberta. Liberta, Eu vou contar uma exatamente. história aqui.
que aconteceu, que tá no jornal de Washington Post, do tigre Mohine. Tigresa, na verdade, uma tigre fêmea. Mohine, branca, maravilhosa. Nos anos 60, foi dado de presente para o zoológico lá de Washington. E eles colocaram essa tigresa num espaço, assim, 3x3, com barras de ferro, cimentado. E dava dó de ver aquele animal tão imponente, tão limitado àquele espaço. Sim. Até que, depois de uns anos, teve uma verba. E nessa verba, então, eles investiram. Os zoólogos todos falam, vamos fazer, então, um espaço propício para ela. Né, propício para essa tigresa, para que ela viva no habitat que deveria viver. Que ela foi adaptada, enfim, que ela deveria... Né? Dignamente. Vamos dar dignidade a ela. Sim. Né? Vamos dar o habitat correto dela. E aí construíram uns 5.000 metros de terreno, com colinas, pontes, tudo lindo. E aí veio o dia da inauguração. E no dia da inauguração estavam todos os jornalistas, todo mundo foi lá, imaginando, então, que ela fosse ficar extremamente satisfeita. Você acredita que ela continuou num espaço limitado de 3x3 até o resto da vida dela? Eu acredito. Ela não conseguiu se libertar, conseguir atravessar aquela ponte do medo, do desconhecido, Sim. de ver curiosamente o que tem do outro lado. Ela estava tão limitada e aquilo era o suficiente para ela, que ela não se explorou. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso com a própria vida. Sim, bastante. Ficando limitados devido às crenças limitantes, aos rótulos que foram colocando ao longo da vida, aos medos, né? O sabotador Sim. hipervigilante ou vítima, e se enjaula. Eu falo que a gente se enjaula e joga a chave fora. Não precisa ninguém enjaular a gente. Não. A nossa mente, se não for trabalhada, se não for expandida, se não for... Né, trabalhada Exatamente. mesmo, você acaba perdendo muitos anos da sua vida e um monte de possibilidades e coisas lindas que estão aí ao seu dispor. Nós sempre Mas somos você que se vítimas de enjaulou. nós mesmos. Exato. Né? Ninguém nos faz mal. Né? Ninguém- E essa sensação de vítima Isso. é muito debilitante. É muito debilitante. Se você acha que alguém tá te fazendo mal, é você mesmo que tá permitindo. Exatamente. Né? Olha, eu tive muito muitos problemas louco isso. assim. Eu era uma pessoa com muitas crenças limitantes. Eu também, E já quando tive. eu descobri, né, eu entendi que tudo aquilo ali de ruim que aconteceu comigo e que perpetuou foi por responsabilidade minha, aquele sentimento meu, foi um choque muito grande em cima de mim. Mas também foi libertador. Foi só depende de mim mudar. Não depende da Letícia, não depende do João, não depende de ninguém. Só depende de mim pra frente. E isso é legal, né? É aí essa que você expansão da começa consciência, a né? crescer. Que vem seu desenvolvimento pessoal. É quando você pega a sua vida nas suas mãos, não é? Exatamente. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Mas é muito bacana ter várias ferramentas que a gente tem hoje em dia, que nossos pais não tinham, ou não tinham acesso. Tudo bem, a terapia neural tem 100 anos, mas no não Brasil é difundida recente, no Brasil. no Brasil Fala a é nova. verdade. No Brasil vem de Quase 2018 para cá, então, 2012. É muito pouco tempo, É né? muito pouco tempo. Então, assim, é mais uma ferramenta que a gente tem para trabalhar, Sim. né? A nossa consciência, nossas dores, nossos Exatamente, sintomas. os nossos sintomas físicos. Né? Nosso Físicos. bem-estar físico é extremamente importante. Eu gosto sempre de citar um paciente meu aqui de São Paulo, que ele já fez 18 sessões de terapia neural comigo. Quantas você indica? Cara, quem indica é o paciente, né? Porque assim, o que é que eu digo assim? Não é ele que é o Mas o responsável. protocolo? Olha, normalmente 7 sessões a gente deixa a pessoa 7 zerada. sessões. Zerada. Uau. Zerada. Ai, Porque que assim, delícia. olha só. Não foi ele que cavou o buraco, ele sabe quando ele sai do buraco. Então, da mesma forma que eu estou passando para ele a autonomia, a independência da saúde dele de volta, porque ele tome posse dessa saúde, ele tem o direito de se dar alta quando ele achar que ele tá bom. É verdade. Né? Não existe um exame que eu faço e falo que, olha, Letícia, seu sistema nervoso autônomo tá ótimo, eu vou lhe dar alta. Não existe. A pessoa vai sentir, né? A pessoa vai sentir, é de dentro, toda a transformação é de dentro para fora. Toda a transformação é de Então a dentro pra pessoa fora. sente a mudança física. O paciente que está tomando antidepressivo vira e fala assim, André, eu não quero mais tomar meu antidepressivo, eu não preciso. Eu falo, então vai lá no médico e desmame seu antidepressivo. As coisas vão acontecendo dessa forma. Muitas vezes a pessoa fala assim, já tem uma semana que eu não tomo remédio para minha dor, para minha fibromialgia, para minha enxaqueca. Muito bom. Porque o organismo vai respondendo, a pessoa entende isso. É ela com ela mesma. Ela com ela mesma. Né? A gente é o nosso HD. Tudo que você viveu de bom e de ruim está em você e em mim está em mim. Então isso faz a diferença.
Né? E voltando para aquele paciente de 18 sessões, né? Hoje ele já é meu amigo, né? Porque tantas sessões 18. Que eu já fiz, 18. Ele é um procurador de justiça, ele é daqui de São Paulo, mas ele trabalha em Minas. Tá. Então, quando eu tô aqui para atender no final de semana, ele vem. Então, não é 18 na sequência, mas são 18 aplicações já. E ele veio para mim por causa de uma alergia, um problema emocional que ele teve no trabalho muito grande. E eu falei, Elcio, você tá ótimo, cara. Por que você continua fazendo terapia neural? Ele falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, ele falou assim, olha, primeiro que eu gosto, né? O bem-estar após uma sessão é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem nada melhor que isso. Muito gostoso. Segundo, eu não me lembro quando isso começou, mas eu não experimento nenhum tipo de dor mais no meu corpo. Nem física, nem de dor de cabeça, nem nada. Eu não tenho mais dor física. Terceiro, nada mais me abala, porque ele veio para mim por causa de um problema que abalou muito ele emocionalmente. Nada mais me abala. Nada mais me abala. Maravilhoso. Eu falo, a gente não consegue controlar o mundo externo. Não consegue, não adianta. Os bombardeios de notícias. E a gente diariamente tem que lidar com novidades, né? Malabarismo. Sim. Mas quando a gente consegue controlar o nosso mundo interno, nada mais me abala. É maravilhoso. Mais me abala, é maravilhoso. Um dia de cada vez eu dou conta. Se isso veio pra mim, bola veio quadrada, vou deixar ela redonda. Exatamente, né? exatamente. Vem bola quadrada, vamos deixar ela redonda. E isso assim, é maravilhoso. Ele falou isso? Falou isso pra mim. Que e como delícia. a gente já tem muitas sessões, a gente já tá num nível de terapia neural com ele, porque a gente não pode chegar e fazer isso no primeiro dia no paciente. Claro. De acessar subconsciente, cara. Com procaína, para ele ressignificar a vida, cara. É muito bacana isso. Que trabalho né? lindo, André. Isso é muito legal. Isso aqui vem da América do Sul, né? Os sul-americanos, eles são mais criativos que o resto do mundo. Talvez por causa da nossa necessidade de sobrevivência, assim, a gente é criativo por natureza. É verdade. E essa ideia de acessar o subconsciente partiu daqui da América, partiu da Argentina, na verdade. É incrível, né? Como os argentinos são mais profundos. Diz que tem mais psicólogo por metro quadrado lá na Argentina. Eles são bem passionais, eles vivem muitas emoções, muito mais que nós, né? Eles entram em contato com as emoções, Sim, né? Exatamente. Eles gostam de entrar. E me conta, surgiu na Argentina? Na Argentina pelo a evolução, né? Quem propôs isso a primeira vez foi um médico chamado Andrés Peralta. Eu já fui aluno dele, né? Ele trabalha em Córdoba, na Argentina. E ele já faz isso há uns 18 anos, né? Só que agora que está começando a expandir a terapia neural no Brasil, e assim, faz quem fez curso com ele, não é todo mundo, né? Que tem essa técnica de atingir o subconsciente. Mas com resultados maravilhosos. E outra coisa, assim, a gente entra nisso aí quando o paciente já vem numa sequência de terapia. Pra mim, domingo subconsciente, eu quero. Você pode fazer porque você já está bem resolvido assim na vida. Eu quero, bem expandido. Que eu falei, a pessoa vem expandindo a consciência. Claro, quando ele chega num trabalho assim que ele está bem, ele fala assim, agora a gente vai dar um passo a mais que é para o seu subconsciente. Eu quero. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Você sabe que eu também fiz uma formação agora, BioFlow, que é uma terapia lá em Córdoba. Sim. Por isso que eu estou falando, na Serra de Córdoba, que conecta a respiração com as emoções. Então você vai respirando por 1 hora e seu corpo começa a demonstrar sintomas. Ou treme, ou enrijece, enfim. E aí a gente aprende a fazer perguntas para que venha a sua emoção à tona, para nós ressignificarmos e depois reintegrar. É lindo. É lindo isso. Essa formação chama BioFlow. Uma vez eu fiz um coach fiz um trabalho de coach com um cara do Sul, ele falava assim, as perguntas são as respostas. Esse é o slogan dele, né? As perguntas são as respostas. E a gente pouco verdade. Se pergunta, a gente pouco se pergunta. A gente pouco se pergunta, a gente vai vivendo na doideira. E a terapia neural, ela libera o parasimpático também, né? Sim, bastante. Na verdade, assim... Explica pra gente a diferença do simpático e parasimpático. Olha só, o sistema nervoso autônomo tem 2 tipos de inervação. A inervação simpática e parasimpática. A simpática é da luta e da fuga. É aquela que a gente ativa o dia inteiro para bater uma meta, para pagar um boleto, para cumprir uma agenda, para fazer um dia inteiro de podcast, como você está fazendo aqui. Depois entra em ação parasimpático, que é o do paz e amor, que a gente relaxa e ele traz você para a normalidade de novo. Só que com a vida que a gente leva, com a correria que a gente tem, o simpático começa a aflorar muito mais que o parasimpático. Muito mais, ainda mais a vida nas grandes capitais. Exatamente. E as pessoas, quando chegam para nós, a grande maioria chega com o lado simpático muito aflorado, né? E isso retrata o simpático que causa dor, que causa ansiedade. A única hora que ele não participa é na depressão, porque os dois estão para baixo, tanto simpático como parasimpático. Olha. Né? É um pouquinho diferente a depressão.
Então, assim, o que é que a terapia neural faz? A terapia neural regula isso. Ele diminui a atividade simpática e aumenta a parasimpática, que é do paz e amor. A parasimpática faz o quê? Adorei paz e amor. É, do paz e amor. A parasimpática faz o quê? Cuida do seu estômago, você para de ter gastrite, seu intestino funciona bem, seu ciclo menstrual corre direitinho. Porque olha só, quando você está numa luta e numa fuga, numa briga, numa batalha, a última coisa que você quer é ir no banheiro. É verdade. Ou sentir fome. Enfim, então assim, o parasimpático é que regula, que modula, que organiza mesmo a nossa vida. O simpático é mais pra gente brigar no dia a dia. Não é uma briga de espada, como antigamente. Mas é uma briga do dia a dia. E a nossa luta do dia a dia. É uma reatividade também, né? Reatividade, exatamente. E aí a procaína, ela é simpático-holística. Ela quebra o lado simpático e aflora muito mais o parasimpático. Uma das últimas fronteiras que vem da Alemanha também da terapia neural, que a gente chama de megadoses de procaína. São soros, sequência de soros, uma vez por semana, e que você bota uma dose altíssima de procaína e desce lentamente na veia dessa pessoa. Nossa. Cara, isso é excelente, né? A gente para câncer fazendo isso. Você tá brincando? É verdade. Eu não vou falar para a pessoa parar o tratamento dela, mas é um excelente coadjuvante. Eu tenho algumas pessoas em Salvador que eu trato, que assim, elas fazem a megadose antes da quimioterapia. Uau. Aí não cai cabelo, não fica enjoado, não acontece nada com essa pessoa. Que loucura. Porque a base da procaína, ela é biofísica, ela não é bioquímica. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Porque o remédio que a gente toma no dia a dia para dor de cabeça que for, ele é bioquímico. Você toma um remédio, ele aumenta uma certa concentração no seu corpo, o sintoma da dor desaparece. Quando aquela concentração baixa, a dor volta e você toma de novo e aumenta. Exato. Então ele é químico, você depende de uma certa concentração. A procaína funciona totalmente diferente. Você aplica a procaína na pessoa, ela dá um choque elétrico na célula. Ela tira a célula de menos 90 milivolts para menos 290. Menos é porque é elétron, né? O elétron tem a convenção matemática do menos, não é que é ruim, não. É só uma convenção matemática. E aí essa célula, quando ela fica forte, ela se torna menos irritável. O que é para nós a célula doente? Aquela que tem menos de 90 milivolts. Então, uma célula que está fraca, ela se irrita facilmente, ela para de funcionar. Mal comparando, se eu tiver um forte e um fraco aqui, eu empurrar os dois, o fraco vai embora e o forte não sai do lugar. Sim. Então, olha o que acontece. Quando eu faço uma megadose, que eu verto a procaína na veia dessa pessoa, 100% das células do corpo dela se tornam com potencial elétrico mais alto. Quando você faz isso na véspera da quimioterapia, a pessoa está com um sistema muito mais fortalecido para passar pelo processo. Que bacana. Eu acho sensacional. André. Aí você pode botar aí na conta também depressão, dor, fibromialgia. Não tem ninguém que chegue numa crise de dor no consultório que a gente bote no soro, e não precisa nem ser um soro muito grande, que em 30 minutos depois experimenta a ausência total de dor. Gente, que delícia. Porque a procaína, ela modula a dor, ela não é um anestésico. Mas ela modula a dor. Ela modula a dor, porque a dor sobe para o sistema nervoso central e volta numa reação simpática que causa dor. Entendi. Então, quando você quebra o lado simpático, não sobe mais o sinal da dor. E aí você começa a modular isso aqui. Você tirando o processo simpático, a pessoa fica bem. É diferente do químico, né? Você dá o químico, baixou, o químico corta o estímulo da dor. Claro. Né? Então, assim, cara, você faz uma megadose na pessoa, ela fica uma semana, 15 dias sem sentir dor nenhuma, né? Mas assim, aí, por exemplo, daí quando acaba o efeito... O tratamento de megadose são 10 sessões de megadose. Você começa com a dosagem baixa e vai com a dosagem mais alta. Quando você, no meio disso aqui, eu intercalo algumas sessões de terapia neural, tá? Pra gente regular a pessoa também como um todo. A gente trabalha de forma sistêmica. E é uma vez por semana? Uma vez por semana. Dá pra fazer até 2, se a pessoa tiver uma crise muito forte. Nossa, então digamos que em 3 meses a pessoa tá voando. Tá voando e outra coisa, dura de 4 a 6 meses depois do efeito. Sim, mas aí você tem que se trabalhar. Sim, pra aí vida entra desintoxicação, né? desinflamação, Tudo, né? entra bastante coisa. Né? Aqui eu falo assim, a pessoa tem que tomar posse da saúde dela de novo. Estar disposta a abrir mão do que a fez adoecer. Mas foi trabalhada as emoções. Mas vai ser Você sabe que nessa minha formação tem um livro dessa grossura, mostrando que cada doença nossa é ligada ao emocional. Sim, todas, alergia, 100%. Tudo que você pode imaginar, a vista, audição, um monte de coisa, né? De tudo, gastrite, úlcera, isso a gente já sabia. Mas a dor na lombar
é a falta de se sentir apoiado na vida. Sim, sim. Sabe? O quadril que não vai. Exatamente. É porque não tá conseguindo ir pra frente, dar o passo que tem que dar. Tudo. André, é a amidalite, aquele nó na garganta, a pessoa quer falar e não consegue, fica preso. Exato. Tudo tem um sentido. A tireoide, né? Que engoliu muito sapo, engoliu por aí muito sapo, vai. Assim vai. É muito legal isso. E a alergia é uma coisa que você também consegue trabalhar na terapia neural. Sim, bastante. Esse Me rapaz... fala algumas doenças que você consegue trabalhar com muito bom resultado. Dor com resultado excelente. Dor. Então, fibromialgia. Fibromialgia, enxaqueca, lombalgia, dor articular com muita eficiência também. Eu chego o paciente para mim e falo assim, eu tenho uma hernia de disco, eu morro de dor. Eu falo, cara, a hernia de disco não dá dor. É até estranho eu falar isso, não né? Quem dá tá dor? ouvindo aqui me acha estranho. Que desce. Não dá, é um desequilíbrio que a gente chama de tensegridade que tem ao redor daquela hernia que causa dor. Porque a emoção dele da hernia fez com que ele travasse aquela região lá. Olha aqui, o que a cabeça da gente faz. Exatamente. Por isso que eu falo, tem que investir em saúde mental. Saúde mental é tudo. Ele somatizou, por isso que ele tá assim, tudo é somatizado, não existe nada que não é. Tem. É que onde tá a sua emoção? No Google Drive, você vai trazer para dentro de você. Tá tudo dentro de você, cara. Não existe nada que não tá dentro de você. Toda a sua vida tá lá, a minha tá aqui. Você tem que saber lidar com isso, né? E aí tem diversas maneiras de fazer isso. Eu trabalho de forma orgânica, destravando um organismo, tirando organicamente aquela emoção de lá de dentro. Eu dei curso agora esse fim de semana em Porto Alegre e teve um fisioterapeuta que trabalha num time de futebol profissional. E ele falou, meu negócio é dor, é dor, é dor, é dor. Eu falei assim, olha, foca na emoção, na emoção, na emoção. E ele tava achando que eu tava meio maluco da cabeça que eu tava falando. E ele tinha uma dor no joelho que ele já tinha feito de tudo, não tinha resolvido. Cara, 3 dias de curso, no último dia eu falei, André, eu já corri, já fiz isso, já fiz aquilo e meu pé não tá doendo mais. Eu falei, não tem procaína. Porque eu faço a sessão de terapia neural em você, 30 minutos depois não tem mais nada. Quer dizer, o anestésico vai embora. Vai embora. Então a dor não acabou naqueles 30 minutos, mas ela continua... Sem dor, excelente. É o próprio organismo que está modulando. A coisa mais legal para mim da terapia neural é eu mandar uma mensagem no dia seguinte pro meu paciente e falar, e aí, como é que você tá? Aí ele responde, doutor, aquela dor já diminuiu 60%, 70%. Ele, não é o meu anestésico. Meu anestésico já foi embora 30 minutos depois. Antes de chegar em casa, ele já não tinha mais procaína no corpo. Mostrando que o organismo dele está descobrindo o caminho da modulação. Agora, acertar, reconhecer, refazer esse caminho, vai muito de cada organismo. Tem pessoas que com uma sessão resolve tudo, tem pessoas que em média de 3 a 4 sessões resolve. Tá. Mal comparando, assim, amanhã tem prova de matemática. Pode ser que você estude só 1 hora e eu tenha que estudar 3 para a mesma prova. Cada um é um. Cada um tem um tempo de processo. Isso não quer dizer que você vai tirar nota melhor que a gente pode tirar a mesma nota lá. É verdade. Então, o organismo, para reaprender a se organizar, cada um toma o seu tempo, cada um tem seu ritmo de regulação. Soma aí também a mudança de hábito, aquela coisa toda, né, que a gente tem que fazer. Sim, não, com certeza, sem né? dúvida Fundamental. nenhuma. Mas vem com a expansão da consciência, você vai prestando mais atenção em você, vai se observando. E você se sentindo melhor, já tirando algumas dores, também te dá um pouco mais de ânimo. É ou não é? Porque dor é uma coisa que drena. Drena e causa depressão profunda. Causa depressão profunda. Dor é uma coisa séria. Séria então, mesmo. se você não está conseguindo por essas vias, se você conseguir tirando a dor, talvez você consiga, não é? Acionar e melhorar. É tudo porque junto. Assim, mente, corpo, mente. É uma bola só, né? Tudo tá rodando só. junto. Esse circuito tá... Esse looping tá acontecendo aí dentro da pessoa. Eu fiz umas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para te perguntar. Então, é possível dar uma vida nova? É, né? Sim. E por que algumas pessoas, mulheres, com silicone dá problema e outras não dão? Olha eu já ouvi falar nisso. Assim como silicone, assim como o implante dentário também, eles são corpo estranho, né? A mulher não nasceu com silicone, né? As pessoas nasceram com implante na boca. E o corpo estranho, ele causa uma irritação no organismo. Isso é fato e vai se causar essa irritação a vida toda. Mas o que acontece é o seguinte, a grande maioria das mulheres estão aí de silicone bem e as pessoas estão com implante na boca bem. Algumas pessoas apresentam problemas. E por quê? Porque o sistema nervoso autônomo dela está saturado. E aí, quando ele está saturado, vamos dizer assim, o silicone, o implante ou qualquer coisa é a gota d'água para transbordar. Eu falo assim, minha vida, eu sou dentista de formação, então meu contato é mais com os dentistas. Eu falo para meus amigos implantodontistas, olha, se você tratar seu paciente antes com terapia neural e zerar o sistema nervoso autônomo dele, você não perde nunca mais o implante. Porque não que o implante não vai ser um campo interferente, vai ser. Mas o corpo dele tem capacidade
digerir aquele negócio dentro dele, assim como o silicone na mulher, que é um ponto diferente. E se a mulher já tá com silicone, tá outra vez encapsulando, outra vez enrijecendo, ajuda a fazer a terapia neural? Ajuda muito fazer a terapia neural, porque você muda o sistema, a reação que o organismo está tendo daquilo. Tá. Olha só, você não morre da gripe, você morre da reação que você tem pela gripe. É verdade. Né? O vírus não te mata, o vírus quer morar dentro de você. É verdade. Né? Então, assim, você não morre do silicone, você morre da reação que você está tendo silicone. Mal comparando, é a mesma coisa que a alergia. Fala assim, eu tenho alergia a camarão. Camarão não faz mal para ninguém, não é uma toxina. Né? Não é um veneno de cobra. Mas por que tem gente que fecha glótis? O sistema nervoso autônomo está mal programado. Quando você reprograma isso com a terapia neural, ele passa a reagir normalmente, como todo mundo. É claro que veneno de cobra, essas coisas, né? Picada de areia, não tem jeito. Quer dizer, resumindo, a gente tem que relaxar. Tem que relaxar. Tem que relaxar e cuidar muito disso também. E eu que eu tô falando assim, a gente tá falando muito de emoção. E você acredita também na meditação, respiração? Demais da conta. São demais, ferramentas muito fortes, né? Para você entrar numa frequência mais tranquila. Para você usar diariamente e são sensivelmente... Mudou muito a minha vida. E vou te falar assim, como eu te falei, eu era um cara de crenças limitantes. O que mudou minha vida foi um curso de programação neurolinguística que eu fiz. Eu vim conhecer, parece coisa de Deus, né? Primeiro eu mudei, aí Deus falou assim, toma aqui para você a terapia neural. Agora, foi assim que aconteceu comigo. É isso. Toma aqui, é isso aqui agora que você vai botar pro mundo. Agora você tá pronto. Você tá pronto para fazer Deus isso. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu falo da terapia neural porque é a minha ferramenta. Né? E as pessoas que me procuram de tudo quanto é tipo. Né? Pode vir por causa da depressão, mas muitos vêm com queixa orgânica, com mioma, com uma candidíase de repetição, uma infecção urinária recorrente. Tudo isso é falta de regulação. Quer dizer, no fundo é a regulação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é responsável pela regulação e pela resposta imune nossa. Então, quando ele não está funcionando bem, quando a energia não está fluindo no corpo, as respostas não são suficientes para a gente manter em ordem. Que loucura. E eu já tirei muita moça assim de infecção recorrente, né, de candidíase de repetição. Eu atendi uma senhora uma vez, mãe de uma enfermeira, né, que trabalhava comigo, que ela já tinha feito cirurgia, tinha tela, ela era bem mexida aqui no baixo ventre, né? E que ela tinha infecção de urinária recorrente. Aí fazia exame e não aparecia infecção. Nossa. E aí, então ela tomava um antibiótico e não resolvia. O que ela tinha? Ela tinha uma memória ali que não era para existir mais. Então, qualquer agressão no organismo, o sistema nervoso autônomo dela reagia com uma infecção urinária, mesmo que não fosse lá o problema. É uma memória ruim que aquele corpo tem uma repetição que deveria ser tirada. Uma vez que a gente apagou com a terapia neural, nunca mais ela teve nada. Que maravilha, André. Isso funciona assim, muito bacana. Que coisa incrível essa terapia. E como as pessoas te encontram? Olha só, eu trabalho aqui na Evolve, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. A gente está aqui todos os meses, a agenda, graças a Deus, está muito bem. Amém. Eu trabalho em Salvador também, se alguém estiver dando um passeio for de Salvador, a gente pode se atender lá. E eu vou deixar o contato, você pode botar aí, de repente, no... Sim, porque é muito importante, gerador, que é muito mais importante. Uma ferramenta, gente. Exatamente. A gente precisa de muitas ferramentas e hoje em dia, hoje... com essa vida que a gente leva, não é? A gente precisa estar se cuidando. Sem dúvida, se livrar do remédio. Hoje eu gravei até um stories hoje de manhã cedo no meu Instagram, brincando muito com as pessoas assim, o ano tá acabando e você tá continuando tomando os mesmos remédios. De repente tá tomando até mais remédio. É verdade. Por que você não dá um passo para tirar isso da sua vida? É verdade. Né? E muitas vezes você toma um remédio para cuidar do efeito do outro, que toma do outro, que toma do outro e não acaba. Então, assim, a gente tá aqui na Vila Mariana, um espaço muito bacana, bom para o pessoal ir lá, cheio de espaço, a gente vai atender as pessoas. Eu tenho certeza que você, né, você que tá me ouvindo, seu corpo tem capacidade plena de corrigir qualquer tipo de problema e te trazer a autocura. Basta só ele ter a condição de fazer isso e a gente pode devolver isso para você. Você vai ter uma vida que você vai tomar posse da sua saúde de novo. Você vai ser dono de você mesmo. Nossa, isso é libertador. Isso é libertador. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, André. Amei, mas eu quero agora que você, primeira coisa, tira uma cartinha aqui. Sim, vamos lá. Tira uma cartinha de uma perguntas reflexivas, capciosas. Vamos lá. Olha lá, eu quero essa aqui. Eu leio ou você lê? Você vai ter que ler, que eu tô sem óculos. Ah, tá, eu leio a pergunta aqui. Vamos lá. O que te motiva a levantar da cama diariamente? Cara, o que levanta a gente da cama diariamente
é você ter um propósito de vida, né? E o meu propósito de vida é espalhar, expandir a terapia neural para o Brasil todo. Por isso que eu dou muita aula. Você sabe que esse ano vou fazer agora. Nossa, essa carta então foi perfeita. Foi perfeita. Eu ainda falta fazer o voo de volta para Salvador semana que vem, mas fazendo esse voo, foram 70 voos no Brasil esse ano. Graças a Deus, que Deus te dê muita saúde para ajudar e curar muitas pessoas. 56 mil quilômetros voados. Pra você ter ideia, a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Foi mais que uma volta na Terra. Haja energia. Nem todo dia eu tava bom, tinha dia que eu tava cansado, tinha dia que eu tava triste, mas a gente vai pra frente quando a gente tem um propósito. Você tem toda a razão. Né? É isso que faz a gente levantar da cama diariamente. É isso mesmo. E porque assim, ele fala assim, eu quero ser feliz. Feliz é um estado de espírito, né? Hoje você tá feliz, amanhã não tá. Claro, e a felicidade muitas vezes a maioria dos dias são cheios de dificuldades. Aliás, eu vou te mostrar aqui minha vitamina H, Happy, Health and Hope. Que é Happy da alegria, que eu falo que você pode tomar sem moderação, ótimo. O Health da saúde e o Hope da esperança. Pode tomar vontade então, assim, aí. O Happy, todos os dias você tem que trabalhar, acordar, dar um sorrisão, dar um high five, já sintonizar, elevar sua vibração, gratidão, né? Ir pro seu altar, agradecer a Deus, porque já agradecer pelo que você já tem. Tudo isso vai gerando o seu Happy, a sua alegria. Sua alegria. Aí o Health, eu falo que é a nossa saúde física e mental, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, que a gente ingere, exercitar, né? A gente tem que cuidar do que a gente assiste, escuta, vê, porque são os nossos receptadores, é como a gente percebe o mundo, são os nossos 5 sentidos. Sim, sim. Então eu tô abreviando aqui, mas é a nossa saúde mental. Exatamente. Com quem eu convivo, autoobservação, esse ambiente me drenou, me energizou, essa pessoa me fez bem, esse bate-papo foi bom, essa comida me deu refluxo, não deu. E aí, como que tá a minha saúde? É muito importante o que eu tô assistindo, o que eu tô escutando, não é, André? Exatamente. Com quem eu tô convivendo, que tipo de relacionamento. E o Hope do H, que é a nossa esperança. A gente não pode, gente, Happy, Health and Hope, desistir dos nossos sonhos. Jamais. Nossos projetos. Jamais. Jamais perder a esperança. Jamais. E outra coisa, não, não importa a idade que você tenha, não desista, porque o seu propósito Deus vai entregar para você na hora certa. Eu aprendi o meu, eu ganhei o meu para cada um aqui. Exatamente, eu ganhei o meu aos 54 anos e assim, muitos falaram assim, André, você é maluco, depois de 32 anos vai largar odontologia e tal. Foi a melhor coisa que eu fiz aí na minha vida profissional e tudo, porque realmente agora eu fiz 70 voos no ano, fiquei longe da família, longe dos filhos, longe de todo mundo, mas assim... Tava realizado. Realizado. Né? Eu falei assim, cara, eu terminei o ano e falei assim, gente, valeu tudo. Né? Formando mais de 360 profissionais esse ano de terapia neural, que estão aí mudando a vida das pessoas, né? O meu sonho é que todo mundo... Que se multiplique. Exatamente. Né? Que todo mundo no Brasil possa um dia receber uma sessão de terapia neural. Mas eu só tenho 2 mãos, Letícia. Eu dependo dessa legião de pessoas que a gente está formando para que isso chegue cada vez mais e mais nas pessoas. Então esse é o nosso objetivo. Levar a terapia neural para o Brasil inteiro mesmo. Está sendo atingido. E parabéns. Que Deus te dê muita saúde. Amém. Muita força para que mais e mais pessoas possam ser curadas por você e por quem você tem ensinado aí, espalhando mais uma ferramenta maravilhosa, né? Isso, muito bom, gente. Você viu, com 54 anos, eu também, a Joy tem 6 anos, eu tô com 51, também 52, e nunca é tarde para você se descobrir, se reencontrar, né? Voltar a ver quais são seus dons que você tem. Todo mundo tem facilidades e dons. É que a gente se desconecta. Sim, mas quando você faz essa reconexão, né? Você redescobre tudo isso. E a vida hoje em dia ainda mais está bem longeva, né, André? Hoje a gente vai mais longe, e a gente quer viver com qualidade, né? Claro, quer ter uma vida longeva com qualidade em todos os campos, né? Uma vez eu vi uma frase falando assim, olha, sentir dor quando você é velho é comum, mas não é normal. Isso foi de um médico do Ceará. Eu falei, cara, isso é sensacional. Sensacional. Foi quando eu despertei para esse negócio. Falei assim, pô, mas como é que isso pode ser verdade? E você pode mudar sua qualidade de vida, mudar seus hábitos e morrer jovem, André, eu tô te falando, morrer com jovem. 30 e poucos anos eu morria de dor, eu vivia com pescoceira, eu vivia tomando injeção de corticoide. Hoje eu tenho 57. E vive eu sou muito mais né? forte. Eu também rodo esse mundo estudando, viajando e trabalhando, feito uma louca, mas com prazer. Porque eu sou uma pessoa entusiasmada, então não é que eu tô exausta. É o tal do propósito. E cadê minhas dores? Né? É o tal do propósito. E cadê minhas dores? Mas hoje eu cuido, né? Hoje eu tenho hábitos bons, eu cuido da alimentação, da saúde física. Então é um combo da saúde emocional. Eu falo que a gente tem que olhar aquele dia, como tá seu dia, como foi, como você cuidou do seu físico, do seu emocional, do seu financeiro, do seu profissional.
familiar, dá uma analisada, né? Mas assim, eu falo, é autocuidado, autoobservação, autoconhecimento, autoamor. E de verdade, eu me sinto mais jovem do que antes. Sim, com certeza. E esse é meu objetivo, Maravilha. né? Mais Pra bonito isso, também, né? Ai, obrigada, você acha? Eu acho também, com certeza. Isso é para autoaceitação. Exatamente. Porque eu falo que a autoestima são tijolinhos emocionais que a gente vai ganhando, ninguém nasce. O Hulk, autoestima, não. Não. É uma construção, né? Eu uma construí minha construção. autoestima, não tinha essa autoestima que eu tenho hoje. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo, dá para todo mundo escolher ser feliz, se trabalhar, né? E ter uma vida livre, uma liberdade interna. E não importa onde você começa, isso não determina onde você vai chegar. Exato. Né? Você pode chegar onde você desejar. É isso aí. É uma verdade absoluta, viu? Maravilhoso. Maravilha, Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar mais uma ferramenta muito útil a todos nós. Maravilha. Obrigado, Lê. Foi um prazer imenso estar aqui. Sempre é gostoso, viu? Muito bom, né? Beijo no seu coração. coração. Obrigada a todos que nos assistiram. Beijos.